Coloque de pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Você que não tem uma Bíblia física ainda de papel, quero continuar te incentivando a adquirir uma Bíblia. A Bíblia, ela é a característica do crente. Aleluia. O celular, ainda que você tenha a Bíblia no celular, ela não é a Bíblia, ele é o celular. A Bíblia é a Bíblia, é o livro mais vendido do mundo. E quando você carrega a Bíblia, você está declarando que você pertence a um povo diferente. Amém. Amém? Quando você carrega o celular, não, minha Bíblia está no celular. Todo mundo carrega o celular. E hoje até você pode ser vítima de assalto por causa do celular. Mas duvido que alguém vai querer te assaltar para levar a sua Bíblia. A não ser que seja o irmão desviado. Aí ele vai falar, vai te assaltar e levar a Bíblia e falar, vamos ver se eu volto para Jesus com essa Bíblia aqui. Amém? Se não, adquira uma Bíblia. Hoje em dia os preços só tem em conta, não é caro. E às vezes nós usamos a desculpa da praticidade, mas isso não cola. Amém? Então Gênesis capítulo 8, a partir do verso 18, diz assim: Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimado sobre o altar. Deus querido, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, meu Pai. Deus amado, que agora o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar de forma, Pai querido, especial. E que essa palavra, Deus querido, como semente lançada, possa, Deus querido, gerar os frutos, ó Deus, que o Senhor espera, como diz a tua palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Essa passagem ela vai nos ensinar algo muito interessante, algo importante que nós, como crentes, como cristãos, precisamos observar na nossa vida. Muitas das vezes nós lemos essa passagem e passa desapercebido daquilo que Deus quer falar às nossas vidas através dela. Mas para que você possa entender a importância dessa situação, a importância desse quadro, desse fato, a primeira coisa que você precisa procurar entender é por que Deus, dentre todas as pessoas que existiam naquela época, dentre todas aquelas pessoas que haviam ali juntamente com Noé, por que Deus escolheu justamente Noé para essa missão tão grandiosa que era construir uma arca, para que pudesse salvar pessoas e animais nessa arca? A resposta é bem clara, queridos, porque dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, Noé, ele foi o único que decidiu seguir e servir a Deus de forma verdadeira. Noé foi o único que decidiu a caminhar com Deus de forma verdadeira. Noé foi o único que decidiu a não simplesmente vir ao culto no domingo, a vir aos cultos na terça ou na sexta-feira, mas ele decidiu ter uma vida e um relacionamento com Deus. Então, se eu e se você queremos fazer parte do plano de Deus, ser algo a mais além no plano de Deus, nós precisamos decidir viver de uma forma diferente. Viver de forma que agrada ao Senhor, de forma que agrada a Ele, que não agrada às pessoas, não agrada ao mundo, não agrada a quem está à minha volta. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender, que eu preciso viver de forma que agrada a Deus. Interessante, queridos, que a Bíblia, Jesus falando que nós não deveríamos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Mas aí, certa vez, parando para pensar sobre isso, porque tinha um irmão que ele era novo na igreja, e a gente sempre falava sobre isso, deixar o mundo, deixar a carne, e ele novo na fé, certa vez ele me questionou, falou: pastor, mas como eu vou viver uma vida fora do mundo ou fora da carne se eu estou aqui? Como é que eu vou deixar de viver nesse mundo? E aí eu fui explicar para ele como fazer isso.
E em resumo, eu disse para ele que você não viver conforme o mundo é você não seguir a tendência do mundo. É aquilo que é normal para a sociedade que está à sua volta, não ser normal para você. Aquilo que é moda na sociedade que você vive, não ser moda para você. Porque a nossa moda, querido, a nossa forma de viver não é ditada pela sociedade. É ditada pela palavra de Deus. É ditado por Deus. A forma como caminhamos não é ditada pelas pessoas que estão à nossa volta, mas sim por aquilo que a Bíblia diz. E foi isso que Noé decidiu fazer. Noé decidiu caminhar como Deus queria que ele caminhasse. Imagine, quantos aqui sabem qual o tempo que demorou desde que Deus falou com Noé até a conclusão da arca? A arca ficar pronta para eles entrarem dentro e sair navegando pelo mundo. Quantos aqui sabem? Só levanta sua mão assim, você que sabe. Ninguém sabe? Amém. A Bíblia diz que foram 100 anos. Desde que Deus chamou Noé até a conclusão da arca. Agora você imagina caminhar 100 anos de forma que agrada a Deus. Caminhar 100 anos fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E a Bíblia diz ainda mais que quando Noé avisava as pessoas que estavam à volta dele, olha, vai vir chuva, vai vir uma grande tempestade, vai vir um grande temporal, vai inundar tudo isso aqui e todo mundo vai morrer. A Bíblia diz o quê? Que as pessoas achavam que ele estava doido. Por quê, pastor meu amigo? Porque até aquela época nunca tinha caído chuva da forma que nós conhecemos hoje. A Bíblia diz que era um orvalho que vinha e regava a terra. E quando você fala de Jesus para algumas pessoas sobre arrebatamento, sobre salvação, sobre céu e inferno, algumas pessoas a posição é diferente daquilo que foi no tempo de Noé. Não. Algumas pessoas acham que nós estamos o quê? Loucos, nós estamos doidos, que isso não vai acontecer. Mas vai acontecer, queridos. Um dia a arca vai se fechar. E aí não tem como entrar dentro dela mais. E aí não vai ter como bater na porta mais. Então nós precisamos estar prontos para entrar nessa arca enquanto ainda é tempo. E tentar levar o máximo de pessoas para ela. Mas o que eu quero tentar essa noite é para a ação logo em seguida daquilo que aconteceu com Noé. Porque primeiro eu preciso entender por que Deus chamou Noé dentre todas essas pessoas. E nunca vai acontecer de Deus ter um chamado para mim se eu não viver de forma que agrada a Ele. Eu preciso viver da forma que agrada a Ele. Aí vem o chamado. Aí Deus me capacita. Aí eu vou fazer com que os planos de Deus aconteçam. É isso que está na Bíblia, é isso que a Bíblia me ensina. Mas a palavra que nós lemos diz que quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre construir aquilo que é importante. O que é importante na sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela: o que é importante na sua vida? O que é importante na nossa vida? O interessante é que aquilo que é importante e as nossas prioridades, elas mudam com o tempo, sim ou não? Mudam com o tempo. Uma criança, a prioridade dela é o quê? É saber se no outro dia ela vai ter algo para comer, desenho para assistir e brinquedos para ela brincar. Um adolescente, um jovem, a prioridade dele é outra totalmente diferente daquela criança. Se for namorada, precisa namorar. Largar o namorar e orar, né? Quando essa pessoa se torna adulto, a prioridade dele é totalmente outra, diferente. Essa semana aconteceu um fato interessante, né? Só para exemplificar um pouco sobre essa questão de prioridades. Para não ser diferente, tinha que ser com meu filho David Micael, não é? Ele que acompanha a mãe dele às vezes para ir fazer compra, irmãos.
porque assim, é um negócio que eu sou meio estressado, é ir fazer compra e ir em feira. Né? Quando eu vou é por amor mesmo, né? Por amor da minha esposa, né? Porque assim, depois de muita pressão, porque gostar mesmo eu não gosto. Então é ele às vezes que acompanha, a minha que acompanha. E aí ele, essa semana que está terminando, foi com a mãe dele fazer compras e ele passa no caixa, né? Tá. E quando chegou no final que ele viu o valor, ele falou: mãe do céu, não quero casar mais não. Quero casar mais não. É porque as prioridades dele hoje são outras. Aí eu falei: mas é desse jeito, depois você casar, sua prioridade é isso, é trabalhar para dar comida para os filhos, para a esposa, e é assim. Então, quando nós nos tornamos adultos, nossa prioridade passa a ser outra. Então, as nossas prioridades, elas mudam de acordo com a nossa idade. As nossas prioridades, elas mudam de acordo com as nossas circunstâncias. E o interessante é que, às vezes, o que dita a nossa prioridade são desafios. Quantos aqui gostam de desafios? Gostam de ser desafiado na sua vida? Algo novo, fazer algo novo, diferente, vencer aquilo diferente. Às vezes essas prioridades, elas são ditadas pelos desafios que se colocam à nossa frente. E Noé, ele tinha um desafio à sua frente. Ele tinha um mundo novo que ele estava prestes a descobrir. Porque conforme relata a Bíblia, tudo aquilo que era vivo, após o dilúvio, havia morrido. Então Noé, ao sair da arca, ele tinha todo o mundo para descobrir diante dele. Noé, ao sair da arca, tinha todas as possibilidades diante da vida dele. Noé, ao sair da arca, ele tinha uma série de coisas que ele poderia fazer. Ele poderia marcar território, se tornar um grande latifundiário. Ele poderia se tornar um grande agricultor. Ele poderia se tornar um grande pecuarista. Ele poderia fazer N coisas. E talvez se ele decidisse por isso, não é diferente de mim e de você, quando estamos diante do novo. Um novo emprego, uma nova possibilidade, uma nova fase nos estudos, uma nova fase em conhecer alguém. Então, uma série de possibilidades que Noé tinha, assim como nós temos todos os dias que se coloca diante de nós. Mas Noé nos ensina algo muito importante, que a nossa prioridade é construir um altar. A nossa prioridade é construir altar. Foi a primeira coisa que Noé fez. Ele não foi conhecer a terra, ele não foi descobrir aquilo que estava vivo ainda, aquilo que restou, não. A preocupação dele foi construir um altar. Essa tem sido a sua preocupação, querido? Diante dos desafios, diante das coisas que se colocam na sua vida. Essa tem sido a sua prioridade, que não muda com o tempo ou com as circunstâncias. Construir altar. Viver como agrada a Deus não é muito difícil. Basta nós decidirmos construir altar. O interessante de construir altar, pastor Neto, é que quando você olha para a Bíblia, no Velho Testamento, você olha como aqueles homens construíam altares. Né? A pastora Valteira estava até falando, e eu vendo o vídeo, eu lembrei, né? Nessa semana eu lembrei. Vendo o pastor Neto lá no buraco, né? Ralando, tirando terra, cavando. Antigamente construir altar era um pouco mais difícil que aquilo, porque Deus ele falou o seguinte, falou para o povo do Velho Testamento: olha, quando vocês forem construir altares, vocês não usarão pedra lavrada. Mas o que é isso, pastor? Pedra lavrada é uma pedra que a gente vai pegar e vai jogar bastante água nela? Não, querido, não é isso. É uma pedra que você vai pegar ela da forma que ela está lá e construir o altar, sem moldar ela, sem mudar ela, sem modificar ela. Agora imagine você fazer um altar com pedras que não podem ser mudadas. É como quem mexe com construção, fica mais fácil de entender isso, né? É como você fazer uma parede com pedras sem nivelar elas. É fácil, pastor? E pôr uma pedra em cima da outra? Não é, porque vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Não vai dar encaixe. E aí? Você não pode bater lá com a marreta para quebrar? Era isso que Deus falava: olha, você não vai construir altar com pedra lavrada, você vai pegar a pedra bruta do jeito que está e vai construindo o altar. Isso nos mostra algo muito importante, queridos, que construir altar não depende do meu esforço. Construir altar não depende da minha capacidade. Construir altar
altar não depende daquilo que eu sou capaz ou não de fazer. Construir altar depende da minha decisão. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Construir altar depende da sua decisão. E Deus é tão bom conosco que depois de Jesus e da sua morte e ressurreição, em qualquer lugar que nós estamos ou em qualquer lugar que nós chegamos, nós podemos construir um altar ao Senhor, um altar de adoração. Não é necessário mais nós ir lá e pegarmos uma pedra, carregar essa pedra com toda dificuldade, colocar em um determinado lugar e começar a construir ali. Não, em qualquer lugar que eu estou, eu posso construir um altar de adoração ao Senhor. Aleluia. Aonde você está, você tem construído altares de adoração ao Senhor? No seu trabalho, você tem construído altares? Na sua família, você tem construído altares? Na sua escola, na sua faculdade, você tem construído altares? Construir altar não é aquilo que eu sou capaz ou não de fazer, mas é a minha decisão. São as minhas atitudes, são as minhas ações, que cada dia constrói altares de adoração a Deus. Você tem construído altares com a sua vizinhança? Precisamos ser pessoas que constroem altar. E construir altar precisa ser a minha prioridade. Independente da situação ou da circunstância que eu possa estar vivendo, construir altar precisa ser a minha prioridade. Você tem construído altar nos seus relacionamentos? Precisamos parar e pensar, queridos, porque às vezes a velocidade da vida tem deixado aquilo que é importante para Deus tão insignificante, que às vezes nós não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo de errado e achamos que estamos agindo certo. E em vez de estarmos construindo altares, estamos destruindo. E altar fala de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que é a minha ação, a minha decisão. Eu, às vezes, lá no meu trabalho, sou bem-aventurado porque tenho lá três irmãos, né, que trabalham comigo. E, às vezes, eu falo para eles, o estacionamento da delegacia do trabalho é uma prova que Deus me deu, queridos. É uma construção de altar todos os dias, 2 vezes por dia ainda, né? Porque lá está bem grande, imagina. Tem um estacionamento, tem uma placa lá bem grande, estacionamento só para viaturas. Proibido estacionar. Aí de manhã você chega para parar a viatura, o que tem lá? Carro de pessoas que vai na farmácia, vai na lotérica, moto. Aí eu tenho que lembrar, preciso construir altar. Porque a vontade é de pegar e empurrar e tirar e pôr no meio da rua. Aí você sai para almoçar, volta, na hora de parar lá onde você tem que parar, o que acontece? Precisa construir altar novamente. Porque está cheio de carro lá que não tem nada a ver. Então você precisa construir altares onde você está. Você precisa construir altar com a sua família. Você precisa construir altar no seu trabalho. Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho que às vezes te persegue, você acha que está te perseguindo? Não está te perseguindo, está sendo uma bênção de Deus na sua vida, para te dar a possibilidade de construir altares. Sabe aquele vizinho que às vezes te torra a paciência? Está sendo usado por Deus para te dar a oportunidade de construir altar. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades e construir altares diante de Deus. Amém? Logo na sequência, a passagem, a palavra de Deus diz que Noé, ele construiu um altar. E nesse altar ele ofereceu sacrifício. E esse sacrifício chegou com um cheiro suave diante de Deus. Isso nos mostra, querido, que os nossos sacrifícios precisam chegar com um cheiro suave diante de Deus. E a minha pergunta para você é, essa noite, o seu sacrifício tem chegado com um cheiro suave diante de Deus? E aí talvez você se pergunte assim, pastor, mas eu preciso pegar uma pombinha, um bezerro, uma ovelha e fazer o sacrifício? Não. Porque o apóstolo Paulo disse que hoje nós somos o sacrifício.
nós mesmos colocamos a nossa vida e nos colocamos no altar como sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas a minha pergunta para você é: esse sacrifício realmente tem chegado com cheiro agradável diante de Deus? E diferente do altar, porque o altar não depende da sua capacidade, daquilo que você pode ou não fazer. Mas o sacrifício, sim, depende daquilo que você pode ou não fazer. Depende daquilo que você faz, daquilo que você é. Como você tem sido, querido? Como tem sido as suas ações? Como tem sido as suas atitudes? Como você tem levado a sua vida cristã? Como você tem pautado a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Eu costumo dizer o seguinte: o profeta Oséias, quando ele diz: olha, o povo de Deus perece porque lhes falta conhecimento, isso é a coisa mais certa que um profeta poderia dizer. Porque hoje o que nós vemos é que às vezes as pessoas se perdem, as pessoas entram em conflitos de alma, porque elas não conhecem a palavra de Deus, porque elas não conhecem aquilo que a Bíblia diz, porque não têm tido mais tempo para ler a Bíblia, fazem várias outras coisas, mas não leem a palavra de Deus. E o que traz a diferença, o que faz a diferença, o que vai nos moldar como um sacrifício agradável a Deus, é aquilo que nós vivemos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E eu sou uma pessoa assim, eu costumo dizer, queridos, que duas coisas. Primeiro, eu acho que eu nasci no tempo errado, sabe, pastor? Para as pessoas, que minha mente cristã é assim, uma mente de igreja tipo de 50 anos atrás. Então eu entro em conflito comigo mesmo às vezes, porque assim, eu sou muito conservador e, por um lado, isso me ajuda, porque todas as vezes que eu vejo uma situação, eu me vejo uma situação, aonde que eu vou buscar a resposta? Na Bíblia. Eu vou pegar aquele tema e vou ler e vou estudar, eu vou tentar entender aquilo que Deus diz sobre aquilo, para que eu não possa falar coisa errada e para que eu não possa achar que Deus ele está fazendo de um jeito, enquanto na realidade a intenção dele é outra. Então, às vezes eu me pego nesses dilemas, porque hoje, quando você olha para a igreja no geral, não falo da igreja A, B ou C, não, eu falo para aqueles que se dizem crentes no geral. Quando você olha para eles, você vai ver que as pessoas estão vivendo uma vida totalmente longe daquilo que a palavra de Deus diz. E são pessoas que vêm na igreja aos domingos, são pessoas que estão em outras reuniões da igreja, em outros momentos da igreja. Mas por quê? Porque não tem estudado a palavra de Deus, para entender aquilo que a Bíblia diz, para saber aquilo que a Bíblia fala. E para que você possa entender, você precisa não apenas ler, você precisa estudar. A Bíblia é um livro que precisa ser estudado, para que você possa realmente compreender as verdades que estão aqui. Como eu falei nos 2 domingos atrás, ministrando sobre oferta, eu falei desse exemplo da música, né? À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, é que você vai vivendo aquilo que a palavra de Deus tem para você. Se você conhece ela de forma rasa, você vai viver de forma rasa. Mas à medida que você vai se aprofundando, você vai vivendo as profundidades de Deus. E nós queremos viver as profundidades de Deus ou não? Ou você foi chamado para viver apenas na superficialidade? Ou você acha que Deus quer apenas isso com você? Não, Deus quer muito mais. Hoje os irmãos do louvor cantaram uma canção aqui, Jesus é o caminho. É uma das canções mais bonitas, no meu entender, por causa da dualidade da sua letra. Se você for prestar atenção na letra dessa música, você vai ver que Jesus ele se apresenta na primeira parte da letra, da canção, como o quê? Como tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente sonha. O Salvador, o Senhor, um Pai bondoso, aquele que está sempre comigo, aquele que vai me conduzir para o céu, aquele que vai me abraçar nos momentos de dificuldades, não é assim? Mas o interessante é que na segunda parte da letra, ele fala para que tudo isso possa acontecer, existe um
preço. Segunda parte da letra fala que para que isso possa acontecer na sua vida, você precisa fazer algumas coisas. E a vida cristã é assim. A vida cristã é desse jeito. Nós precisamos de alguma forma honrar o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu costumo dizer o seguinte: quantos aqui já assistiram aquele filme, esqueci o nome do filme agora, mas o filme muito famoso, né, do Mel Gibson, sobre Jesus, Paixão de Cristo? Quantos já assistiram? Aquele filme, dos filmes que falam sobre Jesus, eu acho que foi o que mais se aproximou daquilo que foi a realidade que Jesus viveu. Apesar de, com certeza, nem se comparar, mas foi o que mais se aproximou da realidade que Jesus sofreu por mim, por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E agora eu te pergunto: quem passou por aquilo? Quem sofreu aquilo para que eu e você hoje estivéssemos aqui? Será que a vontade dele, o desejo dele era para que vivêssemos de qualquer forma? Era para que vivêssemos de qualquer jeito? Era para que vivêssemos sem observar aquilo que a palavra dele diz? Com certeza não. Eu me recuso a acreditar que ele sofreu tudo aquilo para que eu pudesse simplesmente um dia levantar minha mão e falar: eu aceito a Jesus, e continuar vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Eu me recuso a acreditar nisso. Então nós precisamos ser sacrifício. E sacrifício fala de renúncia, de renunciar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. O pecado é bom, queridos? Sim ou não? Sim. Pecado é bom ou não? É bom. Às vezes você está aí: nossa, e agora? O que eu respondo? Vou falar que é bom, o pastor vai me condenar? Não. Mas o pecado é bom, porque se não fosse bom, ninguém queria. Quem quer algo ruim? Alguém aí quer algo que não presta? Não, ninguém quer algo que presta. Mas o pecado, ele é bom, por isso que ele tem esse poder de nos atrair, e muitas das vezes leva muitas pessoas após si. Por isso é que Jesus fala: olha, se você quer vir após mim, nós temos que fazer o quê? Tomar a nossa cruz e segui-lo. Renunciar às nossas próprias vontades, segui-lo. Abrir mão daquilo que nós queremos para nós mesmos e fazer a sua vontade. Isso é ser sacrifício. É abrir mão. E abrir mão, queridos, fala de muitas coisas. Fala de muitas coisas. Que, às vezes, se nós fôssemos tentar numerar aqui, não seria possível. E muitas delas, talvez você acharia que é até coisa fora do normal. Mas, a mesma você. Romanos 12:1 fala sobre transformarmos, mudarmos, renovarmos a nossa mente. E no original grego, a palavra para isso é metanoia. O interessante é que quando você vai estudar sobre essa palavra grega, porque diferentemente de nós ocidentais, as palavras para eles realmente têm um significado e ela tem a aplicação daquilo que ela quer dizer. E metanoia, ela significa muito mais do que renovar. Ela significa uma mudança, uma transformação interna que se expressa de forma externa. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos procurar a compreender aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Como é o sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós precisamos ser um sacrifício perfeito e agradável a Deus. E aí quando você olha e fala assim: mas como eu posso ser perfeito? Você acha que a Bíblia está até em contradição. Mas não, essa perfeição aqui é você se esforçar para ser aquilo que agrada a Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Abrir mão às vezes de deixar de viver da forma que você acha que é o normal viver. Até mesmo porque ser cristão é viver na contramão do mundo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: ser cristão é viver na contramão do mundo. Então Noé entendeu isso. E para que ele pudesse ter sucesso naquilo que Deus tinha para a vida dele, ele precisava estabelecer uma prioridade. E a prioridade de Noé foi construir um altar.
E que você possa entender isso e decidir isso. Que aquilo que você precisa fazer, acima de tudo e antes de tudo, é estabelecer como prioridade na sua vida, construir altares e se apresentar como um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Amém? Nos coloque de pé. Estarei com os irmãos no louvor. Enquanto eles estavam ministrando essa canção, que você possa refletir na mensagem dessa palavra, que você possa começar a conversar com o Senhor aí no seu lugar mesmo, e dizer para ele: Senhor, aonde eu não tenho construído altares, ou quando o meu sacrifício não tem agradado ao Senhor, que o Senhor possa me revelar, que o Senhor possa trazer à minha mente, para que eu possa começar a construir altares aonde quer que eu esteja, e que eu possa começar a apresentar esse sacrifício, que é a minha vida, de forma perfeita e agradável ao Senhor, de forma que esse sacrifício vai subir como um cheiro suave e agradável à tua presença. Que você possa refletir com Deus nesse momento e buscar a direção dele, para que você seja o sacrifício perfeito e para que não lhe faltem oportunidades para construir altares que agradam ao Senhor. Em nome de Jesus.